E aí, galera, beleza? Boa noite para vocês aí. Vamos lá mais uma aula aí de PO. Só recapitular que na última aula eu falei sobre os paradigmas, né? O que é a PO. A gente tinha na programação estruturada uma forma de trabalhar, que é uma sequência, né? Entrada, processo, saída, com as condições, né? Que é o desvio de fluxo e a estrutura de repetição, né? E os dados sendo compartilhados, né? Eu tinha toda a minha aplicação compartilhando todos os tipos de dados. Falei que a PO ela trabalha diferente. Ela trabalha com classes e objetos cujo objetivo é tentar mapear as coisas do mundo real dentro do mundo virtual, através dessas classes e desses objetos. E falei que, no caso, né, os dados, né, eles se encontram nos objetos. Mas o que é classe? O que é objeto? O que são esses caras para a gente no dia a dia aí? Então eu vou ler o que é uma classe, vou ler o que é o objeto. Não vou dar nenhum exemplo, por enquanto no slide vai ter uns exemplos aqui, depois eu volto e explico dando os exemplos aí. Então vamos lá. O que é uma classe? Uma estrutura que define um tipo de dado, podendo conter propriedades, que são as suas variáveis, né? Os atributos, e também as suas funções, os métodos, né? As ações que irão manipular, né, os dados que estão nessas propriedades. Só que a classe ela é uma estrutura estática. O que quer dizer isso aí? Ela é um molde. Como assim um molde, Juliano? Se eu fosse pegar, por exemplo, né, uma costureira de roupa, e tem uma fábrica de roupa, né, ela fabrica lá camisas, né? Até com a tua camisa do SEST aqui, né? Essa camisa aqui, todos nós professores temos ela. Então a fábrica que fez essa camisa, né? Eles fizeram o que na realidade aqui? Fizeram um molde, não é isso aí? Aquele molde de papelão, ou antigamente fazia molde, né, de um MDF, né, bem fininho, né? Então esse molde, né, ele é estático. Ele tem lá as medidas, né, as propriedades, as dimensões, né, da camisa, as ações da camisa, tamanho G, P, M, né, as estampas. E é só um molde. Desse molde, eu posso fazer o que com ele depois? Aí eu vou permitir criar os meus objetos. Então vamos lá, o que é objeto no caso então? Vou lá para a definição de objeto, beleza? O que é um objeto? Um objeto contém exatamente a mesma estrutura e as propriedades de uma classe. No entanto, sua estrutura é dinâmica. Seus atributos podem mudar de valor durante a execução do programa. Podemos declarar diversos objetos oriundos de uma mesma classe. O que quer dizer isso, Juliano? Bom, se a classe ela é estática, ela é um molde, então eu posso ter um molde e vários objetos baseados aonde? Deste molde. Então quando eu faço, né, a instância de um objeto, o que é a instância? A cópia do objeto 1, objeto 2, objeto 3, objeto 4, objeto 5, nada mais é do que eu falar para o meu código-fonte, para o meu programa, né, para o meu compilador C Sharp, vai naquele código-fonte da minha classe, que lá tem tudo mapeado, o nome dela, as propriedades e os métodos, e carrega aquilo tudo para onde? Para o objeto 1. Depois, se eu quiser, para o objeto 2. Depois para o objeto 3, objeto 4. Na verdade, essa classe é só um arquivo, um código-fonte. O que existe na memória RAM do computador é o objeto instanciado. Esse cara, esse objeto, é ele que tem o quê? Os dados das propriedades que estão lá dentro. Então, objeto 1 tem lá as suas propriedades, né? Vamos supor que fosse camisa, né? Tamanho, largura da gola, comprimento da frente, comprimento da parte de trás, comprimento das mangas. Então essas propriedades, né, para a camisa M, então tem lá
Camisa M é o objeto. Ele vai ter o seu tamanho de gola, tamanho da parte da frente, da parte de trás, o tamanho das mangas. Camisa P, com seus respectivos tamanhos. Camisa G, ou seja, eu tenho cópias dessa classe. Na realidade, a classe é só o código-fonte. Aqui eu tenho na memória RAM os dados mapeados de quem? Daquelas propriedades dessa classe. Um exemplo aqui para a gente poder ficar mais bem claro, tem uma fotinha que eu tirei aqui. Ó. Olha para vocês verem isso aqui. Olha esse desenhozinho aqui. Ó. Então, a classe sócio, por exemplo, igual está aqui. Deixa eu tampar isso aqui para explicar a classe. A classe sócio, estão observando? Na classe sócio ela vai ter o quê? A propriedade nome, CPF, RG, nascimento, telefone e endereço. Cadastrar, confirmar cadastro, validar sócio e alterar são ações que vão manipular o quê? Essas propriedades. Porém, isso aqui é uma estrutura estática. Só tem no código-fonte. Class sócio, string nome, string CPF, string RG, string nascimento, int telefone, string endereço, ou seja, são propriedades. Os dados propriamente ditos vão estar aonde? Nos objetos, que são dinâmicos. Mas, Juliano, e aí? O objeto Thiago, ele vai ter o que na realidade? Ele tem uma cópia na memória RAM dessas propriedades, dessas ações aqui. Então, o objeto Thiago, ele é uma instância da classe sócio. O objeto Marcos é uma instância da classe sócio. O objeto Vitor, uma instância da classe sócio. Então, o Thiago tem o seu CPF, seu RG, seu nascimento, seu endereço, telefone. O Marcos, a mesma coisa, os seus dados são respectivos. O Vitor, se eu criasse aqui mais um monte de objetos baseados nessa classe, é a mesma coisa. Estão entendendo? Então, a classe é uma estrutura estática que serve como molde, né, como definição para os objetos que estão instanciados na memória RAM. Exemplo de criação de classe, no caso. Aí é código realmente, né, código C#. Então tá aqui, ó. Digamos que tem essa classe aqui, tá vendo? A classe pessoa. A propriedade nome, olhos, braços, pernas, cor do olho, cor do cabelo. Método 1, método 2, por exemplo. Não criei os métodos aqui, não, só para poder deixar tranquilinho aqui. Então tem aqui, ó, class, nome que eu estou indicando o quê? Que é uma classe. Qual é o nome da classe? Pessoa. Eu tenho a propriedade nome do tipo string, propriedades olhos, braços e pernas do tipo inteiro. A classe cor de olhos, né? String, cor de cabelos do tipo string. Como que eu faço então, Juliano, para instanciar isso aqui lá no meu C#? Olha aqui um exemplo. Esse código-fonte aqui, estão ligados? Vocês conhecem, não conhecem esse código-fonte? Esse código-fonte, deixa eu só trazer esse cara aqui para frente. Esse aqui está me atrapalhando. Atrapalhou, mas vamos lá. Deixa eu reposicionar esse cara aqui. Então, este código aqui é em C# também. É onde eu vou utilizar a minha classe pessoa. Então, lendo dos usings, né? Using system, um monte de coisa aí. O meu namespace, class program, que também é uma classe, porque o C# ele é totalmente baseado em orientação a objeto, então ele tudo é nele uma classe, mas eu estou utilizando o quê? Static void main, que é a chamada principal dentro do meu código-fonte. O que eu faço aqui dentro? Ó, eu estou instanciando o objeto P. P seria o objeto. Na classe o quê? Pessoa. Estão observando? Então olha aqui. A variável, né, do tipo pessoa, ou seja, o objeto do tipo pessoa é igual a quem? New pessoa. Eu estou instanciando tudo que estava em pessoa, que eu criei aonde? Eu criei aqui, ó, não foi? Ou seja, esses atributos aqui vão passar a fazer parte de quem? Do objeto P. Então, para eu chamar, por exemplo, se tivesse criado, né, lá um método falar, p.falar. P
ponto nome, por exemplo, P ponto olhos. Então eu iria construir o código aqui dentro, né? Eu estaria mapeando, né, os dados dentro do objeto P, ok? Eu vou dar um pause aqui, vou fazer depois uma prática com vocês, assim que eu corrigir os exercícios, né, da aula passada, eu vou fazer, né, um exercício, corrigir aqueles exercícios e fazer uma prática em cima disso aqui, usando o Visual Studio. Por hora, basta saber o que mesmo? O que é uma classe? Estrutura que define tipos de dados, que são as propriedades e seus métodos, né? É algo estático. O que é o objeto? Ele contém a estrutura e as propriedades de uma classe. No entanto, ele é dinâmico. Ou seja, eu manipulo os dados no objeto após ele ser instanciado. O que é instanciado mesmo? É uma cópia da classe na memória RAM para aquele objeto. Que seria esse código-fonte aqui, né? Esse aqui, ó. P igual new pessoas, né? Estou instanciando a classe pessoa no objeto P. Ok, galera? Então, daqui a pouquinho a gente vai ter uma práticazinha aí. Vou postar esse vídeo, vou subir esse vídeo para vocês, tá? Vou fazer a correção dos exercícios em outro vídeo. E o terceiro vídeo vai ser o quê? Vai ser a prática já da gente fazendo isso no código-fonte em C#, beleza? Então, galera, qualquer dúvida aí, eu vou colocar questões sobre objetos lá. Questão rapidinha, são só dois exercícios, né? Dois ou quatro exercícios sobre objetos e classes. Daqui a pouquinho a gente vai para a parte prática, ok? Então, daqui a pouquinho a gente sobe isso aí, né, na aula mais tardar amanhã, para continuar isso aí, tá ok? Então, boa noite para vocês aí, Deus abençoe, fiquem com Deus.